Fala pessoal, muito bom dia, boa noite, boa tarde para você que está nos assistindo. Aqui com vocês, Infante. Hoje nós vamos iniciar a aula, através da aula 00, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, a Lei 4.751 de 2023. Essa é uma lei importantíssima para todas as instituições militares estaduais, porque ela foi um marco que revolucionou, que positivou vários direitos, obrigações e deveres das instituições estaduais. Tá? Então, hoje nós vamos começar, através da aula 00, a conhecer como que funciona essa tão importante lei aí para as polícias militares e corpos de bombeiros. Tá ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui. E hoje, assim como nos outros dias, nós temos alguns alunos nos acompanhando ao vivo aqui através dessa aula, Você também pode estar me seguindo lá no Instagram, tal, se tiver alguma dúvida. Então vamos lá, ó. Lei 14.751 de 2023. Essa lei foi aprovada em dezembro de 2026. Teve algumas partes vetadas pelo presidente da República, da época, que é o presidente Lula. Ele vetou algumas disposições. Algumas dessas disposições, algum desses vetos foram mantidos pelo Congresso Nacional e outros vetos foram derrubados, tá? Então, nós já estamos estudando a lei já depois de ter sofrido esse processo legislativo. Então, tá aqui, ó, Lei das Polícias e Bombeiros Militares dos Estados, aula 00, Tá lá, ó, no meu canal, quem ainda não se inscreveu, um canal no YouTube, vai lá, Infante Concurseiro, no Instagram, Infante Lacerda, tá? Me adiciona lá, manda mensagem. E também tem meu Facebook ali, Meu Facebook eu só postava mais bobeira, meme mesmo, mas no Instagram tem coisas mais sérias. Seguindo aqui, tá o meu currículo, Caso você queira dar uma olhada aí, para saber quem que é o Infante, Mas algumas coisas que eu destaco, Formado em Direito, em 2023, aprovado na ordem também em 2023, antes de terminar a faculdade, pós-graduação, aprovado aqui em 3 concursos para oficial das polícias aí, e outros currículos que estão aí também, tá? Seguindo aqui, senhores, nós vamos para as noções introdutórias dessa lei, Ou seja, algumas noções que nós precisamos compreender para entender bem como que funciona a lei, tá ok? Então, primeiro eu vou extrair alguns artigos da nossa famigerada Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Então, nesse momento, o que nós vamos fazer? Algumas noções introdutórias, nós não estamos entrando definitivamente na lei, nós estamos algumas noções que você, candidato, precisa ter quando se fala de polícia militar e corpos de bombeiros militares. Por que eu tenho que ter essa noção? Porque as polícias e os corpos de bombeiros militares, elas são instituições denominadas uma classe especial. Elas são instituições que têm regras específicas para essa categoria de servidor. Por exemplo, aposentadoria especial, ou seja, aposentadoria diferenciada, mais cedo, Ela tem outras regras ali, tá? Então, nós vamos entender algumas disposições que regem essa categoria. E nada melhor do que pegar a Constituição que embasa a lei. Então, no artigo 42 da Constituição, ela fala o seguinte: os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, aí ele traz entre vírgulas, Isso quer dizer um aposto explicativo, traz uma informação por que foi falado, Essas instituições são o quê? Organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, essa categoria, esses membros são denominados de militares dos estados. Então, entenda, de uma maneira geral, nós chamamos o policial ou bombeiro de servidor público, tal, sim, ele é um servidor público, mas, para fins de prova, ele é denominado militar estadual, tá? É errado falar funcionário público, ele é um militar estadual, porque ele é uma categoria especial de servidores. Seguindo aqui, nós temos que as polícias militares e os corpos de bombeiros estão no capítulo 3 da Constituição aqui,
onde que fala da segurança pública, nesse capítulo 3 que fala da segurança pública. E aqui, ó, já tem uma informação importante. Essas instituições aqui, senhores, são órgãos de segurança pública, não são órgãos de defesa territorial, ou seja, órgãos de defesa da soberania. Eles são órgãos de defesa interna, segurança interna do país, porque eles são órgãos de segurança pública, tá? Quem mexe com a defesa da soberania, defesa territorial do Brasil? Forças Armadas, tá? Então, aqui no artigo 144 da Constituição, um artigo super importante aí, né? Tem que estar afiado nisso daqui. Ele vem falando, ó, segurança pública é o quê? É um dever do Estado, é um direito e responsabilidade de todos. E é exercido o quê? Ó, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aqui ele traz os órgãos. Então, qual que é a função da segurança pública? Preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Incolumidade é aquilo que não é atacado, né? Aquilo que não é ferido, ou seja, se permanece incolume, ou seja, se permanece intacto. E aqui ele traz os vários órgãos que compõem a segurança pública. São só esses órgãos considerados de segurança pública? Sim, para fins de prova, letra seca de lei é o que está aqui. Nos incisos nos parágrafos ele vem falando de guarda municipal, ele vem falando de outras situações, por exemplo, a questão dos agentes de trânsito, fala que colabora, tal, mas instituições policiais são apenas essas, tá? Não pode, por exemplo, um estado, por exemplo, o estado de Rondônia, querer criar outro tipo de polícia. Não pode, tá? Esses são, quando ele fala através dos seguintes órgãos, é uma expressão taxativa, tá? Uma expressão taxativa. O que é taxativa? É algo que foi cravado, é algo que, ó, é isso e ponto, não é extensivo. Tem algumas expressões nas leis que elas são chamadas de exemplificativa, que é o caso, né, por exemplo, do artigo 121 do Código Penal, quando ele fala matar alguém. Aí ele vem lá, ó, através de emboscada, meio cruel, através de emboscada, de simulação, ou outro meio cruel. Ou seja, esses exemplos que ele citou eram de meio cruel, só que ele quis dar um exemplo, né? Então, é o que ocorre aqui. No inciso 5 do artigo 144 da Constituição, ele trata as polícias militares e os corpos de bombeiros militares no mesmo inciso, porque são a categoria especial de servidores, tá? E as polícias militares e os corpos de bombeiros militares têm essa competência que nós chamamos de residual. O que é uma competência residual? Aquilo que não for da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, da Ferroviária, da Polícia Civil, das Polícias Penais, aquilo que não for de atribuição dos outros órgãos é atribuição da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, ok? Aqui ainda continuando nos aspectos constitucionais que nós estamos falando, o parágrafo 5º é muito importante. Isso aqui é muito importante. Ó, as polícias militares, está dividido em dois aqui, tá? As polícias militares cabem o quê? Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Ou seja, vai preservar a ordem pública. Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. E aos corpos de bombeiros militares? Ele vem falando assim, ó, além de outras atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil. Então, o bombeiro mexe, segundo a Constituição, com a defesa civil, e a polícia militar com a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Até aqui tudo bem, senhores? Tudo tranquilo? Seguindo aqui, ó, no parágrafo 6º do artigo 144, ó, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares em reserva do Exército, né? Nós já trabalhamos muito isso daqui já foi exaustivamente debatido, né? Elas se subordinam juntamente com as polícias civis e polícias penais, a quem? Elas são subordinadas ao governador. Então, a polícia militar, os corpos de bombeiros militares,
a Polícia Civil, as polícias penais, e aqui, por exemplo, eu trago um exemplo, por exemplo, do estado de Rondônia, a Polícia Técnica Científica. Esses órgãos se subordinam ao governador, tá? Então, a palavra aqui certa é subordinação mesmo, tá? Subordinação. Continuando, senhores, tem algo importante também no artigo 42, que quando se fala de oficial, essa patente, né? Essa patente é conferida pelos governadores. E aí já tem algo bem específico aqui para vocês entenderem, ó. E algo que vocês gravem. Quando se fala de praça, eu vou colocar praça e oficial. Na maioria das vezes, tudo que se refere ao praça, a questão de atos que devem ser praticados, geralmente quem tem essa competência para praticar é o comandante geral. Na maioria dos casos. Tem algumas exceções? Tem. Então, quando falou de praça, geralmente quem vai ser a pessoa competente para executar aquele ato é o comandante geral. Quando se fala de oficial, quem é competente para executar a maioria dos atos são o governador. Tá ok? Entendido até aí, senhores? Positivo. Positivo? Então, cite um exemplo para mim, Infante, não entendi ainda. Olha, por exemplo, quem demite o praça, né? Um processo de demissão, quem dá o pé na bunda ali, depois de um PAD ou depois de um conselho de disciplina, para o praça é o comandante geral. Então, quem demite o praça é o comandante geral. Esse é um exemplo que eu estou citando. Quem manda o oficial embora, aí tem uma regra específica, né? Que seria o TJ, né? Tem que ser passado pelo Tribunal de Justiça lá, pelos desembargadores, ou seja, o tribunal, 3 desembargadores têm que votar nesse sentido. Mas em outros exemplos, aqui é porque eu citei outro exemplo que é mais específico ainda, mas em outros exemplos aqui, a maioria dos atos são feitos pelo governador. Por exemplo, quem confere a promoção do oficial é o governador. Quem faz a promoção do praça é o comandante-geral. Esse é um exemplo melhor do que eu citei, porque aqui, por oficial, ele tem uma regra específica. Tá ok? Antes da gente seguir aqui também, rapidamente, porque são apenas noções introdutórias, eu já trabalhei isso exaustivamente em outra aula, eu tenho que diferenciar que existe um militar em 2 esferas, tá? Um militar na esfera federal e um militar na esfera estadual. Na esfera federal, nós temos 3 instituições, as nossas chamadas Forças Armadas, né? A nossa Forças Armadas aí, que é composta pela Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? No âmbito estadual, nós temos as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, quando eu falo assim, ó, quem são os militares? Quem é considerado militar? Somente aqueles que são pertencentes à Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Somente essas pessoas são consideradas militares, tá? Ponto. Então, eu só tenho 2 jeitos de ser militar, através da esfera federal e através da esfera estadual. Não existe militar municipal. Entendido isso daqui? Não existe militar municipal. Não vai me marcar isso daí, pelo amor de Deus. Seguindo aqui, agora nós vamos entrar nas disposições gerais da LOB. Agora sim nós vamos entrar efetivamente na LOB. Tá ok? Tudo tranquilo? Conseguiram compreender? Tá fácil? Quer que vai mais devagar? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Como eu falei, para a nossa aula nós vamos precisar de um papel e caneta, tá? Papel e caneta deixa no jeito aí, para quando eu falar você já tá com ela em condições. Então agora efetivamente nós vamos entrar nas disposições da Lei 14.751, que ela vai trazer, primeiro ela vai começar com disposições gerais. Lembrando que nós estamos na aula 00. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para vocês, e somente quem tem boca responda, a quem se aplica a Lei 14.751, que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros? As polícias militares e bombeiros estaduais. Isso. Perfeito.
se ela é uma lei orgânica nacional das polícias e dos bombeiros militares, elas só se aplicam a quem? Às polícias e aos bombeiros. Simples, né? Tranquilo, né? E onde que nós temos polícias militares e bombeiros militares? Apenas nos estados, Distrito Federal e territórios. Atualmente nós não temos territórios, né? Nós temos só estados e Distrito Federal, tá? E aqui, senhores, ó, o mapa, né? Vai se aplicar a abrangência dessa lei. Ela é uma lei nacional, tá aqui escrito, ó, a lei nacional, ou seja, essa lei vai se aplicar a todo o território nacional, né? Então, a polícia do Acre, a polícia do Amazonas, do Maranhão, do Pará, do Mato Grosso, Rondônia, São Paulo, Minas Gerais, todos os estados vão ter que seguir essa lei. Então, será que ela é importante? Será que ela vai cair no concurso? É óbvio que ela vai cair, né? Seguindo aí, qual que é o fundamento, ou seja, da onde que se tiraram a validade dessa lei? Onde que tinha o fundamento dessa lei existir? O fundamento de validade dessa lei está lá nas competências, quando a Constituição, no artigo 22, ela fala assim, ó, que compete privativamente, ou seja, exclusivamente à União, legislar sobre, aí vem artigo inciso 21. Somente a União pode legislar sobre normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade, ou seja, quando a pessoa vai para aposentado, né? E pensões de quem? Das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então, essa lei, ela está justamente nesse início aqui, ó, normas gerais de organização. Por quê? Porque as normas específicas vai ficar a cargo de cada estado. Mas a norma geral, que a LOB está trazendo, os estados vão ter que seguir, tá? E agora a gente entra efetivamente na própria lei, tá? Efetivamente nós vamos entrar aqui na lei aqui. Então, essa lei institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Para o fim da nossa aula aqui, senhores, eu não vou ficar falando toda vez polícias militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, tá? Eu não vou ficar falando isso, porque é muito longo. Mas vocês já sabem que essa lei se aplica aos estados, Distrito Federal e territórios, tá? Então, esta lei institui a Lei Orgânica Nacional das PMs e dos bombeiros. Da onde? Dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E aí nós já começamos aqui, ó, uma porrada de informações importantíssimas aí para o concurso. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são o quê? São instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de Estado, essenciais o quê? À justiça militar, na condição de forças auxiliares e reserva do Exército. Então, primeira informação. Por óbvio, né? Se eu falo polícia militar, ela é uma instituição militar. Se eu falo corpos de bombeiros militares, eles são militares, porque hoje, né, já existe o bombeiro civil. Mas bombeiro militar, ele é uma instituição militar. Essas instituições, elas são permanentes. Ou seja, não pode um determinado governador do estado querer falar, rapaz, olha, eu não gosto de polícia, não gosto de bombeiro, eu vou suprimir, vou acabar com essa instituição através de um decreto. Não pode, né? Primeiro, porque o fundamento de existência das polícias e dos corpos de bombeiros militares está lá no artigo 144 da Constituição, no inciso 5. E a LOB também reforça isso. Então, é uma instituição o quê? Permanente. É uma instituição exclusiva, né? Tanto as duas instituições, estou falando das duas instituições. Elas é uma instituição também típica de Estado. Ou seja, o que essa expressão típica de Estado está me informando? O que eu tenho que inferir dessa palavra? Típica de Estado, senhor, quer dizer que eu não posso delegar para um particular fazer essa atribuição, né? Por exemplo, a educação não é uma atividade típica de Estado. Como assim, Fonte? Eu não entendi. A educação ela não pode ser prestada tanto na escola pública quanto na escola privada? Pode ou não pode? Só quem tem boca, responda. Pode. Pode. A saúde, hospital, eu só tenho hospitais públicos?
Ou eu tenho hospital particular também? Os dois, né? Os dois, né? Então, eu posso afirmar que tanto a educação quanto a saúde, ela não é uma instituição, ela não é uma atividade típica de Estado. Por quê? Porque o particular, o setor privado, pode prestá-la. Agora, existe uma polícia militar privada? Existe um corpo de bombeiro privado? Não. Por quê? Porque essas instituições são típicas de Estado. Essas atividades de segurança pública não podem ser delegadas para o particular. Entendido? E aqui nós temos também a formada Justiça Militar, que as polícias militares e corpos de bombeiros integram. Outra informação importante são forças auxiliares, ou seja, em caso de guerra e outras situações, a polícia militar ela vai auxiliar, o corpo de bombeiro militar ele vai auxiliar, né? E outra pegadinha muito clássica de concurso aí, ó, presta atenção, né? Sai do WhatsApp, olha aqui para a aula. Ela é uma instituição reserva do Exército, não é uma força reserva das Forças Armadas, tá? Pegadinha de prova, não é das Forças Armadas, é do Exército. Mas por que do Exército, Infante? Porque o Exército é uma instituição, é uma força terrestre. A Marinha é uma força marítima. A Aeronáutica é uma força aérea. Então, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares, eles trabalham no chão, né? Eles não trabalham prioritariamente, eles trabalham predominantemente no chão, né? Tem as atividades lá que trabalham, seja em água ou ar, mas a Polícia Militar e os corpos de bombeiros é uma força terrestre, ok? Continuando aí, são instituições indispensáveis à preservação da ordem pública, primeira informação, são instituições também indispensáveis à segurança pública e à incolumidade das pessoas e ao regime democrático. Ó, grava aí, 4 informações importantes. Então, os bombeiros e as polícias militares são instituições que prezam pela preservação da ordem pública, pela segurança pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio no regime democrático. Aqui já tem uma informação importante. Tinha alguém fora? Entrou? Eu achei que tinha... Sumiu o slide, hein? Ah, tá. Voltou para cá, né? Então, ó, as polícias militares, a gente tem que olhar o seguinte aqui. Acho que está pedindo para entrar. Então, as polícias militares e os corpos de bombeiros, elas têm 4 atribuições segundo a LOB, a Lei Orgânica Nacional. Fala da preservação da ordem pública. Aí já tem uma diferença que vocês têm que entender. Segundo a Constituição, somente a Polícia Militar preservaria a ordem pública. Nós não lemos lá? Preservação da ordem pública e a Polícia Ostensiva, segundo a Constituição. Mas, segundo a LOB, a Lei Orgânica Nacional, ela fala que tanto a Polícia Militar quanto o Bombeiro Militar são responsáveis pela preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio e ao regime democrático, que é o que nós vimos. Então, já está uma diferença aí importante para você entender. Ó, foi o que nós falamos, ordem pública, segurança pública, né? Incolumidade das pessoas e regime democrático. Quais são os pilares dessas duas instituições? A hierarquia e a disciplina. A hierarquia e a disciplina são pilares das instituições militares estaduais e das instituições militares federais. Então, tanto as Forças Armadas quanto as polícias militares e corpos de bombeiros militares têm como um pilar organizacional a hierarquia e a disciplina. E aí, o que é um e o que é outro? Vou explicar rapidamente. Hierarquia, a gente fala que é a ordenação da autoridade em níveis. Então, quando eu falo hierarquia, pense na pirâmide mesmo, pense na ordenação de graus hierárquicos, ou seja, eu começo no soldado e eu termino no coronel. Então, hierarquia é isso, é a ordenação dos cargos em forma de pirâmide, né? Ali da sequência de autoridades. Isso é hierarquia. Entendido? E o que é disciplina? E há alguns manuais, algumas legislações
elas divergem no conceito. Mas o que é disciplina? É o acatamento integral das ordens recebidas. Recebeu uma ordem, cumpra, faça, não questiona, né? Vai lá e cumpra. Isso é disciplina. O Estatuto da Polícia Militar de Rondônia até fala: disciplina é o acatamento integral das ordens recebidas, tá? Então, isso é uma coisa. Mas aqui no Estatuto, nós vamos, na Lei Orgânica Nacional, nós vamos dar uma olhada se a LOB ela traz esse conceito, tá? Outra informação importante, ó, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são comandados por oficial da ativa do último posto, integrantes do quadro de oficiais do Estado-Maior da respectiva instituição. Então, voltando, ó, oficial da ativa, ou seja, ele tem que estar na atividade, né? Não pode estar na reserva remunerada, ou seja, não pode ser um RR, então, e não pode ser um reformado, que são as duas situações de inatividade do policial. O policial ele está na inatividade quando ele vai para a reserva remunerada ou para reforma. Qual que é a diferença? Vou falar rapidamente aqui para vocês. Reserva remunerada é quando o policial estava na atividade trabalhando, deu o tempo dele, ele trabalhou lá aos 30 e poucos anos, né? Conseguiu o direito de aposentar. Só que nas instituições militares e no Exército, nós não falamos aposentar. Nós falamos que o policial, que o militar foi para a reserva, né? Então, ele estava na atividade, foi para a reserva. E por que chama reserva? Que ele fica literalmente numa reserva, ele fica numa lista ali que ele pode ser convocado para atividade, né? Ele pode ser reconvocado para trabalhar na ativa, ele pode voltar se ele aceitar alguns termos, ele pode voltar ainda, ou seja, vai receber a aposentadoria dele, né? O soldo, ali a pensão, e ele vai receber mais uma porcentagem ainda. Então, ele fica na reserva. A diferença, ou seja, nesse caso aqui, ele pode retornar para a atividade, o da reserva. O reformado, em hipótese alguma, ele pode voltar para a atividade. Por quê? Uma reforma é como se fosse uma questão ligada a um problema de saúde física que o militar tem, que impossibilite ele de trabalhar, né, no serviço, ou seja, ele está incapacitado para o serviço. Até aqui entendido, senhores? Tá aparecendo não, Luciano? Para mim também não. Não foi colocado, não. Agora foi. Tá mutado. Eita, mãe, aí, ó. Olha eu apanhando aí. Mas quando for assim, vocês podem falar, tá? Vocês podem falar. Eu achei que tava vendo aqui. Mas a explicação que eu estava dando era sobre isso daqui, né? Ó, oficial da ativa do último posto. Quem que é o oficial da ativa do último posto? O coronel, né? O nome correto agora é integrante do Estado-Maior, não é oficial combatente. Até aí, vocês estavam ouvindo? Conseguiram entender? Sim. Positivo. Tá? Não é combatente, é oficial do Estado-Maior da respectiva instituição. Então, tanto da PM quanto do bombeiro. Então, agora vocês já estão aptos a responder uma questão. Pega aí papel e caneta. Bora lá. Questão de certo ou errado, tá? Questão de certo ou errado. Você deve julgar o item 1 e o item 2 conforme as informações que eu já passei até agora. Você vai falar se o item é certo ou se o item é errado. Podemos ir? Todos responderam? Positivo. Alguém aí não respondeu ainda? Precisa de mais tempo? Então vamos lá, vamos aí. Questão de número 1. Vou chamar aqui para responder o Raj. Responda para nós aí, Raj. Na sua concepção, questão de número 1, você colocou certo ou errado? Colocaria certo. Faltou só a questão da incolumidade, né? Mas eu creio que segurança pública, o regime democrático, se enquadra. Você marcaria certo no dia da prova. Tá, vou deixar aqui marcado aqui. Questão aqui de número 2. E aí, Luiz, no dia da prova, caiu um item igual esse daqui. O que você marca? Certo ou errado? Comando, essa aí eu marcaria errado. A questão ela não está muito específica, né? Mas aqui não é Forças Armadas, é Força Auxiliar do Exército, né? E outro erro aí é a Justiça Militar. Justiça Militar? Também não são perenes. Então, no dia da prova, você marcaria errado. Errado. Então vamos ver aqui. Questão de número 1. Compete às polícias militares, observa que essa crase
é decorrência do verbo competir, tá? Então, seria um verbo transitivo indireto, né? Quem compete, compete algo a alguém. Então, compete às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares, na forma da lei, a preservação da ordem pública, a segurança pública e o regime democrático. Será que compete isso daí para eles? Sim, compete. Então, o item está certo. Observe que eu fiz questão de deixar o item fora, que era a incolumidade das pessoas, justamente para ver se o candidato, não está todas as informações aqui, então o item está errado. Não, ele não restringiu, ele falou, compete à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro preservação da ordem pública e segurança pública e regime democrático, sabe que compete? Sim. Observe que a questão não falou assim, olha, compete às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares somente a preservação, somente essas atribuições, preservação da ordem pública, segurança pública e regime democrático, aí estaria errado, porque faltaria incolumidade das pessoas e do patrimônio, não é? Porém, a questão, ela não excluiu, né? Ela não restringiu somente a isso. Ela falou, compete isso daqui, tá certo? Tá certo. E observe, igual eu falei, que na Constituição, né, ela não fala que os bombeiros competia a questão da preservação da ordem pública. Aí veio a LOB e falou, não, o bombeiro também deve preservar pela ordem pública. Lá ela atribuía, na Constituição, atribuía a preservação da ordem pública somente às polícias militares. Agora, a LOB, né, a Lei Orgânica Nacional, ela aumentou essa atribuição. Então, no dia da prova aqui, a Ágil acertaria. A questão número 12, ela fala o seguinte, consideradas forças auxiliares e reserva das Forças Armadas, as polícias militares e os corpos de bombeiros baseiam-se na hierarquia e disciplina, além de serem instituições perenes, exclusivas e típicas de estados, são essenciais à justiça militar. Então, no dia da prova, o Luiz também acertaria, ele pontuaria. Por quê? Qual o erro dessa questão aqui? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são consideradas forças auxiliares? Sim, são forças auxiliares. Só que elas não são forças reserva das Forças Armadas, né? Elas é apenas forças reservas do Exército. Lembre disso. Apenas do Exército. Então, por quê? Forças Armadas contemplam as três forças, né? Quando eu falo de Forças Armadas, eu contemplo as três forças. Então, não é. Tanto os corpos de bombeiros militares quanto as polícias militares são forças auxiliares e reservas do Exército, não é das Forças Armadas. E aí, será que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares baseiam-se na hierarquia e disciplina? Sim, baseiam-se na hierarquia e disciplina. Está correto. São instituições perenes. O que é uma instituição perene? Uma instituição duradoura, né? Ou seja, uma instituição que é fixa, né? É uma coisa que, diferente de perene, seria transitória. Ou seja, uma instituição que passa. Não, ela é uma instituição perene. É uma instituição exclusiva? Sim, tanto as duas instituições são exclusivas. Típicas de Estado? Sim, ou seja, não pode ser delegado para particular. Particular não pode fazer as atribuições dos corpos de bombeiros e da PM, e são essenciais à justiça militar. Sim, tá? São essenciais. Quando eu falo de justiça militar, vou fazer 2 apontamentos aqui, bem breves aqui, mas prestem atenção. As Forças Armadas, elas ficam aqui, vou colocar F, eu não sei por que a abreviação de Forças Armadas é FAA. Para mim seria FA, né? Forças Armadas, mas ela tem essa abreviação. Então, as Forças Armadas são julgadas na Justiça Militar. As Forças Armadas são julgadas na Justiça Militar da União, tá? As Forças Armadas são julgadas na Justiça Militar da União. E a PM, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são julgadas na Justiça Militar Estadual, ok? Então, esse é um ponto que eu tenho que ter atenção. Justiça Militar da União, Forças Armadas. Justiça Militar dos Estados, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Tá ok? Continuando, tem algo aqui importante para nós falarmos, né? Postos e graduações. Já expliquei, mas vou repetir.
Quem tem graduação é o Praça. praça. Então, graduação, quem tem graduação é o praça. Quem tem posto é o oficial. Vocês me perdoam a letra feia aí, é porque eu tô com um mouse, tá? Se eu tivesse com um tablet aqui, tão sonhado tablet, tava bonita a letra aí. Então, nós temos isso daqui, ó, é a questão da hierarquia, tá? Isso é a hierarquia, o que vocês estão vendo, que a hierarquia é a ordenação das autoridades em níveis numa escala hierárquica, tá? Então, nós começamos com o soldado, né? Começava-se com soldado e vai até coronel. Houve algumas modificações aqui, que eu vou falar para vocês. A LOB, a Lei Orgânica Nacional, ela trouxe a figura do aluno soldado. Então, o aluno soldado, ou seja, a pessoa que vai estar no curso de formação, vocês em breve, vocês terão uma graduação. Então, na LOB, ela traz isso daqui, aluno soldado. Então, começa com aluno soldado, passou no curso, concluiu o curso com aproveitamento, vira soldado. Não tem classes de soldado, tá? Preste atenção. Não existe, segundo a LOB nacional, classes de soldado. É apenas soldado. Não existe soldado de primeira classe, de terceira, de segunda. Não existe. Presta atenção, cara pálida. Não vai marcar isso na prova. Então, eu tenho o aluno soldado, e aí ele passa no curso de formação, ele vira soldado. Passou alguns anos, ele vai virar cabo. Passou mais alguns anos, ele vai virar terceiro sargento. Essa disposição que eu vou falar para vocês, ela é obrigatória conforme a LOB, tá? Depois de cabo, ele vira terceiro sargento e vai para segundo sargento, primeiro sargento e sub. O sub é o grau final, é a graduação final do praça, tá? Sub é a graduação final do praça. Entendido? Nessa classificação aqui, vocês têm que entender também, nessa hierarquia, temos algo novo também. Entre o soldado, entre o cabo e o sargento, nós temos o aluno SGT, o aluno sargento. Então, ó, ficou o aluno soldado, vira soldado. Depois, o soldado vira cabo. De cabo para sargento, ele tem que fazer um curso. Então, ele primeiro vira um aluno sargento, que ele vai fazer o CFS, tá? Então, na LOB está aqui. Então, o aluno sargento também é uma graduação. O aluno soldado é uma graduação. Então, essa é a disposição da LOB. Gravem isso daqui. Subtenente é o grau final do praça, né? E o grau inicial do praça é o aluno soldado. Então, conforme a Lei Orgânica Nacional, o grau inicial, a graduação inicial não é soldado. É o quê? Aluno soldado. Tá beleza? E nisso daqui, ó, eu já tenho uma antiguidade, né? O segundo sargento é mais antigo do que o terceiro, o primeiro é mais antigo do que o segundo sargento, e o sub é mais antigo do que todos os praça. Tá? Alguém tem dúvida nisso? Isso aqui é como se fosse, ó, uma seta para cima. Aqui, geralmente, os sub são os caras bem antigão já. O cara já tá 20 e poucos anos de polícia ali, 25, o cara tá quase aposentando e indo embora, aí ele vira sub, tá? Aqui no estado de Rondônia, ele vai pegar os seus 18 mil e vai para casa, né? O cara dá lá o tempo, ele tá indo embora, doidão, não quer nem saber de mais nada. Já, toca embora, vai curtir a aposentadoria, né? Então, o sub é essa figura aqui do cara, já velhão. Entendido até aqui, senhores? Então, ó, aqui são considerados praças, beleza? Esse lado aqui todinho são praças. E aí tem uma transição entre praças e oficiais. Entre o praça e o oficial, existe a figura do praça especial. Por que é praça especial? Porque ele está entre os dois mundos. Está entre o praça e está entre o oficial. Tá? Quem são essas figuras? São os aspirantes a oficial, os cadetes e o aluno oficial. Tem essas três classes aqui, essas três figuras que são consideradas praças especial, tá? São consideradas praças especial. Cadete, presta atenção. O cadete, segundo a Lei Orgânica Nacional, é o aluno que está no curso de formação para
entrar no quadro do Estado-Maior, que é o oficial combatente, oficial de carreira, tá? Entenda isso daí. É o oficial que vai atuar na atividade fim. Esse é o cadete. Entendido? O aluno oficial ainda continua existindo. Só que, segundo a Lei Orgânica Nacional, agora, aluno oficial é do quadro de especialista, tá? Um quadro especialista. E aí tem o especialista em administração, especialista em outras matérias, né? Pode ter especialista em contadoria, né? O cara que é contador, o cara que é técnico de informação, né? Parte ali de TI. Então, seria esse aluno especialista, né? Nós vamos ver certinho isso daí. Entendido? Quando o cadete ele termina o curso de formação, que nos estados são chamados de CFO, quando ele termina o curso de formação, ele vira aspirante. Entendido? Ele é declarado aspirante. Conseguiram compreender, senhores? Então, o cadete, ele vira o aspirante a oficial, tá? Essa tarjeta aqui, ó, é a tarjeta do cadete, tá? Por que que tem essa listrinha aqui que significa primeiro ano? Quando tiver outra aqui, significa segundo ano. Então, quando ele se forma, ele troca essa tarjeta por essa daqui, ó, na estrela, tá ok? Passado-se 6 meses ou um ano, esse praça especial aqui, que é o aspirante, ele vai passar agora para o quadro de oficiais. E aí o quadro de oficiais começa como em segundo tenente e termina em coronel. Desse lado aqui, que são postos, não houve mudança na Lei Orgânica Nacional, tá ok? Permaneceu intacto. Então, aqui do jeito que está aqui. Inclusive, tem algumas instituições, algumas polícias aí nos estados que vão ter que se adaptar. Tá? Tem algumas polícias aí que vão ter que se adaptar. Algumas instituições, por exemplo, no Nordeste lá, não tinha a figura do terceiro sargento. Parece que o cara ia de cabo para segundo sargento. A Polícia do Rio Grande do Sul não tem a figura do tenente, do segundo tenente ou primeiro tenente. O cara se formava, o cara de aspirante, ele ia para capitão. Agora, a LOB, ela foi taxativa. Ela falou, ó, os postos e graduações serão esses. Então, há alguns estados que não cumprem essa hierarquia, essa ordenação dos graus aqui, da escala hierárquica aqui, vão ter que se adaptar. Alguns estados aí também ainda tem a figura do soldado de primeira, de segunda e terceira classe. Vai ter que extinguir isso daí, vai ter que acabar, né? Vai ter que ficar do jeito que está na tabela que vocês viram. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, essas disposições de postos e hierarquia são essas, ok? E sempre, aqui está escrito, ó, cabo PM, né? Mas sempre depois da graduação ou posto, ou seja, igual está ali, ó, cabo, soldado, depois da graduação vai vir a designação PM ou BM, que significa bombeiro militar ou polícia militar. E aí teve algo também que eu pensei que a LOB ia resolver, que eu achei que a LOB ia botar um ponto final nessa situação, era a questão da brigada militar. Lá no Rio Grande do Sul, eles não chamam de polícia militar, chamam de brigada militar. E aí essa designação deles fica BM, né? B e o M. E aí quando você olha, está lá escrito, por exemplo, sargento, SGT, BM, fulano de tal. Aí os outros estados todinho entendem o quê? Que a pessoa é um bombeiro. Porque BM, né? Você entende que é um bombeiro. Só que lá não, é brigada. Aí, só que o cara não é bombeiro, o cara é um PM. Aí tá lá, sargento, BM, fulano de tal. Você pensa que é um policial, que é um bombeiro, mas na prática é um policial. Aí eu achei que a LOB ia falar, ó, para que esse trem, não existe brigada, existe o quê? Polícia militar. Mas a LOB não. A LOB, ela garantiu ao Rio Grande do Sul continuar sendo chamado de brigada militar. Então, de todos os estados, apenas o Rio Grande do Sul tem essa peculiaridade de ser chamado de brigada. E eles usam a designação BM.
Os policiais lá usam BM, mas não são bombeiros, são policiais. Agora, para o restante do país, continua. Quem usa PM é policial e quem usa BM é bombeiro. Entendido aí, senhores? E, ó, essa aqui é a disposição que está lá na LOB. Foi o que eu falei para vocês, ó. A hierarquia ela é dividida em 3 grupos: oficiais e praças, né? Ó, oficiais e praças. Entre esses 2 mundos aqui, nós temos o praça especial, que é aquele que está na transição de praça para oficial. Ó, tá aí como eu falei para vocês, ó, o aluno soldado, vocês vão entrar na graduação de aluno soldado. Outra diferença foi o aluno sargento, né? E aqui manteve igual. Algo que vocês precisam gravar é isso daqui, ó. Esses 3 conceitos: A, B e C. Esses são os 3 conceitos que vocês têm que entender. Dentro aqui, ó, na parte dos praças, de aluno A, de aluno soldado a subtenente, todos são praças. Beleza. Não tem uma divisão. Só que aqui nos oficiais são divididos em 3 grupos ainda, senhor, dentro do oficial. Eu tenho oficiais superiores, oficiais intermediários e oficiais subalternos, tá? Então, ó, isso aqui tem que gravar. Primeiro e segundo tenente, que é a base do oficialato, são chamados de oficial subalterno. Depois do subalterno, ele sobe um nível, ele vira capitão. Então, ele é chamado de capitão. Então, quem são os oficiais intermediários? Apenas o capitão. Oficiais subalternos, primeiro e segundo tenente. E quem são os oficiais superiores? Os oficiais superiores são coronel, tenente-coronel e o major. Ok? Perguntas entendido? Conseguiram compreender isso daqui? Tá fácil a explicação? Estão conseguindo entender? Positivo. Ó, a designação foi o que eu falei. A designação é o nome que vai vir após ali após a graduação, né? Por exemplo, cabo. Esse cabo, essa graduação aqui, esse cabo, ele é um polícia ou ele é um bombeiro? Se for bombeiro, depois da graduação ou do posto, eu venho com a designação. Então, cabo, bombeiro, né? BM, fulano de tal. Seguindo aqui, senhores, agora eu tenho algumas competências que nós temos que analisar, tá? Daqui a pouco eu já vou dar um intervalo aí, nós já estamos a 1h23. Daqui a pouco eu vou dar um intervalo já, tá? Aguenta aí. As polícias militares cabe. Agora, isso aqui é específico de quem? Das polícias militares, segundo a Lei 14.751. A polícia militar cabe a preservação da ordem pública, isso aqui já está bem batido. Polícia ostensiva e polícia judiciária militar. 3 atribuições: preservação da ordem pública, polícia ostensiva e polícia judiciária militar. O que é a polícia judiciária militar? Polícia judiciária é uma polícia de investigação. Polícia judiciária está aqui, ó. É uma polícia de investigação. Só que a polícia militar ela não faz investigação de crimes comuns. Ela investiga apenas o quê? Crimes militares, ou seja, que seus integrantes cometem. Esses crimes militares estão previstos no Código Penal Militar, tá? Precisa saber os crimes que estão lá no Código Penal Militar? Não. Por quê? Porque o edital não pediu. Então, eu não preciso saber. Eu só preciso saber que polícia judiciária das polícias militares é uma polícia judiciária militar. Ela investiga os militares, tá? Ela investiga os seus integrantes. Ela não investiga o cidadão comum. Qual que é a finalidade da polícia militar? Preservar a ordem pública e a incolumidade de quem? Pessoas e patrimônio, além de outras atribuições que podem estar previstas na lei, né? Ou seja, a LOB é uma lei orgânica nacional, ela dita as regras gerais e as leis de organização dos estados vão estabelecer normas específicas de atuação. Outro ponto importante é que a PM integra o SUSP. Importante. O que é o SUSP, senhores? É o Sistema Único de Segurança Pública. Não existe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? Não existe?
Aqui, quando se trata de segurança pública, existe o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Agora, quais são as atribuições dos bombeiros militares? Quais que são as funções dos bombeiros militares? Eles executam a defesa civil, eles têm a missão de prevenção e combate a incêndios, atendimento a emergências relativa à busca, salvamento e resgate é função do bombeiro, perícia administrativa de incêndio e explosão, polícia judiciária militar dos estados. Ou seja, o Corpo de Bombeiros investiga, né, crimes militares praticados pelos bombeiros. A Polícia Militar investiga crimes militares cometidos pelos policiais militares. Qual a finalidade dos Corpos de Bombeiros? Preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, além de outras previstas em lei. Então, observa que isso daqui é igual tanto para a Polícia Militar quanto para os Corpos de Bombeiros. A preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas. O CBM, ou seja, o Corpo de Bombeiro Militar, também integra o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, ok? E agora, informações, né, que são conjuntas, são iguais para tanto as polícias quanto os corpos de bombeiros. Então, as PMs e os corpos de bombeiros são o quê? São instituições militares, permanentes, indispensáveis à preservação da ordem pública. Elas estão vinculadas ao sistema de governança de política de segurança pública dos estados, do DF, dos territórios. O que significa esse sistema de governança da política de segurança pública? Quer dizer que as PMs e os corpos de bombeiros estão vinculados a uma Secretaria de Segurança Pública. No nosso caso de Rondônia, aqui trazendo para vocês, as PMs e a PM e o Corpo de Bombeiros está vinculado à SESDEC, que é Secretaria de Defesa e Segurança Pública ali. É de Segurança, Defesa e Cidadania. É a expressão certinha dessas sílabas aí. Continuando, o CBM e as PMs são integrantes do SUSP, nós já falamos, integra o SUSP, e se integra a Defesa Nacional, integra o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SINDEC, e integra também o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, entendido? Então, aqui elas são integrantes, ou seja, elas fazem parte desses sistemas aí. E então, agora, depois aí dessa 1h30 de aula, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um intervalo, né, de 5 minutinhos ali a 7 minutinhos, e depois nós vamos voltar para casca grossa, né? Casca de bala, que nem a música aí, né? Nós vamos voltar o quê? Para as questões. É hora de praticar, tá? Então, já que eu não vou voltar da aula, vamos estar ali com papel e caneta para uma porrada de questões aí para nós massificarmos a aula de número 00 da Lei 14.751.